Voltamos com os números do governo Lula, nova pesquisa realizada pela Quest, que mostrou uma queda na aprovação, na avaliação positiva do governo. Eu tenho aqui os números e é o seguinte: a pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostrou que 37% dos entrevistados avaliam negativamente o governo Lula. Este é o percentual mais alto desde o início do levantamento, que começou em fevereiro de 23. 37% dos entrevistados avaliaram negativamente o governo Lula, enquanto 31% positivamente. 28% disseram que o governo atua de uma maneira regular, eram 34%, agora 28% nesse novo levantamento. A avaliação negativa do governo cresceu entre o público feminino, de 27% para 36%. E cresceu para quem... A desaprovação do trabalho de Lula, que o presidente está fazendo, cresceu a desaprovação de 47 para 49. A Quest ouviu 4.500 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de janeiro. Estamos aqui com o Guilherme Russo, que é um dos diretores da Quest, que fez essa pesquisa, diretor de inteligência. Guilherme, bem-vindo, boa tarde. De uma maneira geral, tem a ver com o Pix ainda? Aquela questão toda da fake news que circulou, da falta de habilidade para comunicar do governo, ou tem outros fatores que vocês pescaram nessa pesquisa? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Raquel. Diego, essa pergunta é muito importante, porque quando a gente vê, essa é a 12ª pesquisa que a gente está realizando de aprovação de governo com a Genial Investimentos, e esse é o dado da pior avaliação do governo Lula, não só do Lula 3, também na história do Lula, Lula 1 ou Lula 2. Então, o que explica essa piora na avaliação do governo? O PIX é, sem dúvida, uma das respostas. A gente tem um dado na pesquisa que mostra que 11% da população brasileira lembra espontaneamente da questão do PIX. Ou seja, sem dúvidas, isso é um patamar muito alto, tá, gente? Quando a gente pensa em lembrança de uma notícia espontaneamente, isso realmente é muito alto. Mas tem duas outras razões que eu quero chamar a atenção. A primeira é que o governo Lula, eleito ali contra o Bolsonaro, ele tinha uma promessa muito grande, uma promessa de entrega, de mudança, e isso não está acontecendo na percepção da maioria dos brasileiros. Tá? A gente vê hoje que os brasileiros estão dizendo cada vez mais que o governo não está entregando aquilo que prometeu. E juntamente com essa questão das promessas, o dado também, a pesquisa mostra um dado muito importante, que é: se a avaliação está mais ou menos igual, a avaliação a economia está mais ou menos igual, tem um dado que está chamando muita atenção que a população responde, que é o preço dos alimentos. Tá? Quando a gente olha, mesmo IPCA, mas a pesquisa também mostra isso, o brasileiro está sentindo a subida no preço dos alimentos, ou seja, a terceira razão pelo qual o governo Lula tem essa avaliação caindo ao longo do tempo. Muito bom. Ô, Sakamoto, eu sei que você tem uma avaliação sobre isso, Estava vendo que você também estava acompanhando esses números da Quest. Antes de a gente continuar aqui com a entrevista com o Guilherme Russo, queria te ouvir sobre a pesquisa. Antes de mais nada, boa tarde para o Guilherme, Obrigado aqui pela presença no All News. Seguindo, porque é o seguinte, os dois primeiros pontos que o Guilherme levantou, os 3 pontos, ou seja, a questão de frustração de expectativas, questão também de desinformação e de erros do governo, que o PIX é esse pacote de desinformação, mas também erros do próprio governo. E a terceira questão, a questão dos preços. E eu queria, eu centrei minha análise nessa terceira perna, que eu acho que eu venho batendo nessa tecla desde o começo, que é a questão do preço do feijão e do arroz, além também da picanha e da cerveja. Você teve, claro, aumento de inflacionário dos últimos 2 anos na gestão Bolsonaro, mas não parou na gestão Lula, continuou subindo, o preço dos alimentos subiu. A inflação geral, o IPCA, do 4,83%, mas considerando apenas a inflação de alimentos e bebidas, a gente teve 7,69%, que pega principalmente os mais pobres. O pessoal, não adianta você diminuir emprego, você quer diminuir o desemprego, aumentar a renda, diminuir a desigualdade, aumentar a economia, até porque, como diria a saudosa Maria da Conceição Tavares, pobre não come indicador. E aí o que acontece é que você, por outro lado, você tem a percepção de qualidade de vida
como bem apontou a pesquisa da Quest, que não está fazendo frente a isso. O pessoal acha que a vida não está melhorando porque os preços estão altos, então não adianta ter emprego e ter renda, sendo que o negócio, no final das contas, não bate. Aí tem um dado da Quest que 83% creem que o preço subiu no último mês. Isso é muito alto. É muita gente, né? E o que ajuda a explicar essa baixa. E aí tem um ponto, né, que aí, só para concluir, que eu acho que é interessante, que é o seguinte, é claro que tem uma série de razões a questão dos alimentos, mas tem um ponto importantíssimo, que são aqui a questão de aquecimento global, mudanças climáticas, e o governo não sendo capaz de fazer frente a isso. Então você tem chuva no sul, mexendo no arroz, seca no centro-oeste e norte, mexendo no preço da carne, você tem muita coisa acontecendo, só que o governo não consegue fazer frente a isso. Eu não estou falando que o governo sozinho vai reverter o aquecimento global, pelo amor de Deus, não vai, né? Só que a questão as ações que estão sendo tomadas frente a isso não são suficientes. E aí tem um problema, né? Porque no final das contas, né, a mudança climática pode ter para o governo Lula o mesmo impacto que teve a Covid-19 para o governo Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro que criou a Covid, né? Mas ele lidou com ela de uma maneira ruim. Você teve 700 mil mortes no final das contas. Mortes iriam acontecer, mas o tamanho da tragédia foi bem maior por causa do Bolsonaro, né? Caso ele tivesse agido bem na pandemia, teria sido reeleito. Então, o que acontece? O aquecimento da temperatura do planeta também não é da culpa do PT, apesar de ter muito bolsonarista que diz que é. Mas o que acontece é que se o Lula não se atentar para isso e não endereçar as ações e medidas que são viáveis para garantir a redução do preço de alimento, considerar acesso de alimento e considerar que o clima vai continuar doido até o final do seu mandato e pelos próximos 1000 anos, né? Ou seja, estamos numa nova realidade. O governo precisa encarar essa nova realidade e saber que é isso. Então, ele tem que fazer políticas pensando que o clima mudou e só vai piorar. E aí o que acontece? Se ele não fizer isso, ele vai ter problemas na reeleição dele, né? Não são tragédias, para terminar, que definem os governantes, mas o que eles fazem diante de tragédias, né? Então, o Bolsonaro teve a sua tragédia, ajuda daquela forma. Vamos ver, neste exato momento em que você tem uma questão climática piorando, né, o preço dos alimentos, como é que o governo vai fazer? Raquel. Guilherme, eu sei que ainda está longe a reeleição, mas os políticos só pensam nisso. Quando o Planalto vê um número desse, que sinalização que esse número nos aponta para 2026? É um número que pode complicar a reeleição do presidente ou não? Vão entrar mais outras percepções, o xadrez, a possibilidade de outros candidatos terem ou não terem viabilidade? Ou na cabeça do eleitor é essa aprovação do governo que vai contar? Raquel, obviamente está cedo, mas como você disse, na política nada está cedo, né? Então, a gente quando a gente pensa em eleição, o primeiro indicador, ele mais importante, é a avaliação do governo. Então, sem dúvidas, né, os quadros políticos, mas mesmo os ministros têm que olhar para esse dado e pensar, se a gente continuar com esses números, né, e a gente está falando de uma próxima pesquisa, se continuar caindo, sem dúvida é um sinal muito negativo da perspectiva de reeleição seja do presidente Lula ou do seu sucessor. Então, o Sakamoto bateu muito na questão do preço dos alimentos, e queria lembrar, né, que nos Estados Unidos, o professor Steven Levitsky, autor do Como as Democracias Morrem, ele escreveu uma coluna no New York Times que foi fundamental, dizendo o seguinte: olha, o eleitor americano se importou muito mais com o preço dos ovos do que com a invasão do Capitólio. Então, o presidente Lula, sem dúvida, né, vai ter que se preocupar muito com essa questão da inflação, como ela impacta a avaliação de governo, porque isso vai ter um impacto nas chances para a eleição de 2026 e mais, tá, gente? Tem mais uma questão. A oposição sempre olha para a avaliação de governo como um indicador de a gente tem chance, porque se a gente tem chance, né, a gente vai trabalhar muito mais, vai buscar mais recursos, vai pensar numa estratégia muito mais, digamos assim, muito mais elaborada do que em eleições, como a gente viu para prefeito, para governador, quando o atual incumbente, né, o atual governante, tem uma avaliação muito alta. Muito bem, para a gente encerrar aqui. Vai lá, Raquel. Vai você. Nordeste. Nordeste é uma região que chama muita atenção nessa pesquisa, porque continua sendo a região onde o presidente tem a maior aprovação, mas é a região onde ele mais perde. Está ligado com o aumento do preço dos alimentos, por exemplo? O que pode estar prejudicando a popularidade do presidente Lula justo no Nordeste,
que é a região que mais o defende, vamos colocar assim, que mais onde está ali a raiz da popularidade do presidente. Raquel, esse ponto é ótimo, porque a gente mostrou, né, que essa pesquisa é a pior avaliação que o Lula já teve, não só de novo nesse governo, como nos anteriores. E justamente essa pesquisa mostra que as bases, né, grupos que sempre defenderam o governo Lula, votaram para o Lula, né, na última eleição, justamente é onde a avaliação está caindo. No Nordeste, pessoas com renda mais baixa e mulheres também. Ou seja, é um indicador, né, que como um todo está afetando. E por quê? Sem dúvida, né, a explicação da economia, ela é fundamental. E também, né, eu acho que o Diego trouxe logo no começo, a questão da regulamentação do PIX, ela assusta. Por quê? Porque os mais afetados, né, na relação do PIX são justamente os mais pobres e quem empreende, né? Estou dizendo o profissional MEI, ou que tem ali uma renda um pouquinho superior, mas depende muito disso. Então, o momento, né, o compartilhamento daquela informação também assusta, de certa forma, esses eleitores de renda mais baixa, que, de certa forma, né, sempre apoiaram Lula, seja na região Nordeste, onde caiu tanto.